Deus. Eu saúdo a amada igreja, saúdo toda a vizinhança e a todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Aleluia. Dizer que é maravilhoso a gente poder estar em união com os irmãos, louvando e bendizendo o santo nome do Senhor. Porque nas palavras do diácono André, eu me lembrei de uma reflexão, uma vez eu fiz sobre isso, sobre estar próximo de Deus e distante de Deus. É só a gente se lembrar do sol. Quanto mais próximo do sol, mais aquecido vamos estar, até o ponto de não suportarmos. E quanto mais distante, mais frio estaremos. E com Deus é bom você estar distante, porque quanto mais fogo você tiver na presença do Senhor, aleluia, glória a Deus, porque distante a gente já sabe que é ruim. E como o amado Jorge também leu o Salmo 30, que é espetacular, porque a alegria é tudo, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, isso é certo, porque não tem tempestade que não termine, e a gente precisa estar atento para essas coisas. E eu gostaria que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 24, aleluia, glória a Deus. Maravilhosa foi aquela atividade na igreja ontem. Fogo do céu. Oh, aleluia. Igreja é isso. Igreja não é espetáculo. Porque o espetáculo é Jesus. Esse sim é o nosso grande espetáculo. Aleluia, Deus. Mas igreja é isso aí. É comunhão, é buscar as pessoas, é estar apoiando, orando, edificando vidas em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. Então comecemos a ler a santa palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aleluia. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Aleluia. Meu Senhor, meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor Deus, nesse momento aqui na sua presença, nós clamamos a Ti que tem de misericórdia de todos nós, que nos fortaleça, Senhor, para que possamos resistir, porque sabemos, através da Tua palavra, a quantidade de coisas que teremos que suportar pelo Teu nome. Ninguém aqui está enganado. Sabemos que Tu estarás conosco até o fim, se perseverarmos na Tua palavra, no Teu amor e no Teu evangelho. Seja conosco, Senhor. Edifica-nos e dá-nos entendimento sobre todas essas coisas. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, o engraçado acerca desse título, desse texto, quando os discípulos perguntam, né? Eles saem do templo e mostram para Jesus aquele templo maravilhoso, né? Templo feito por Herodes, o grande, coisa maravilhosa. E Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra, isso tudo vai acabar. E o engraçado é que a gente vê muitas pessoas falando sobre o templo, o santo dos santos, aquela coisa toda, e aqueles sacerdotes todos que a gente vê aqui, o quanto que Jesus nos evangelhos mostra o quanto que eles eram infiéis, indignos, e eles entravam a toda hora no templo, no santo dos santos, e nada acontecia. Por quê? Porque a presença de Deus só estava naquele templo quando Jesus entrava lá, porque não havia mais a arca da aliança. Então o santo dos santos era um mero cômodo, porque não havia mais a presença de Deus. Por isso que aqueles sacerdotes faziam aquele monte de atrocidades em nome de Deus, enriqueciam e faziam, né, todas aquelas sortes de loucuras. Jesus veio, foi crucificado por todos nós, ressuscitou, nos deu a vida eterna, e hoje nós continuamos vendo essas coisas acontecerem. Porque o que acontece? A gente vê a disputa de chefes religiosos, cada um quer ter a tua igreja maior do que a do outro, a tua igreja com muitas pessoas. Não importa o evangelho, não importa a salvação das almas, importa que se tenha quantidade, que se tenham espetáculos nas igrejas, porque a gente está vendo, sabe, a disputa que existe e essa guerra toda, e a gente não vê a obra, a verdadeira obra de Deus, que é o evangelho. A gente vê uma quantidade de pessoas buscando satisfação pessoal, buscando riquezas e toda sorte de coisas que só o mundo dá, que só ficam no mundo, que não podemos levar para lugar nenhum. Mas Jesus nos dá algo importante, que é o que? A sabedoria de Deus. Porque quando alguém vem aqui para frente para louvar para o Senhor, aí às vezes alguém pensa: pô, está desafinado, está errando, está gaguejando, está isso, está aquilo outro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque aquele que procura fazer algo perfeito para Deus é mentiroso, porque nós somos falhos, nós nunca vamos fazer nada perfeito, porque as coisas melhores que nós podemos fazer são como trapos de imundície. A gente não tem coisa boa, a única coisa boa que está em nós é o Espírito Santo. Aleluia. Agora, o que Deus gosta, o que Deus se agrada? Quando alguém faz de coração. Amém. Não buscando falar assim: ou você canta muito, você se arrebenta. Se você tem dom, louvado seja o nome do Senhor. Mas não se preocupe, não se martirize se você não consegue ter um culto, um canto tão bonito quanto da nossa irmã Nelly, que graças a Deus foi abençoada com esse dom. E Deus faz o que com isso? Opa!
ela usou esse dom para me louvar, para engrandecer o meu nome. E ela se aperfeiçoa, porque precisamos nos aperfeiçoar. Mas não quer dizer que você vai ser perfeito em nada. Mas o Senhor, que é perfeito, se agrada disso, porque você está o servindo, você está fazendo para Ele. E quando você faz para o Pai, quando você faz para o Filho, aliás, você faz para o Pai. Assim disse Jesus. Então é maravilhoso, porque tem gente que tem vergonha, né? Eu vou ali, eu vou cantar, eu canto mal. Aí tem algo que eu fico triste quando eu ouço alguém falar assim, aí está pregando a palavra e dizendo, mas eu não sou pregador. Só pegando a bengala dele e metendo na cabeça dele, né? Não tem essa de eu não sou pregador não, meu irmão. Você é o pregador, você é servo do Senhor. Glória a Deus. Porque o trabalhador é desde o profissional, lá de cima, até aquele que está começando. Amém. Porque o trabalho do menor é tão importante quanto do maior. Aleluia. Vemos uma colmeia. São várias abelhas que são o quê? Operárias. Sem elas, a rainha não serve de nada. Ao contrário do nosso Deus, que sem nós Ele é Deus. Mas mesmo assim, Ele se agrada de você e de eu, né? de mim, estarmos fazendo alguma coisa, sabe? Estarmos agindo. Porque se você não age, se você não faz, poxa, caramba, por que você não fez aquilo que poderia fazer? Porque a palavra diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Que é tão bom você fazer alguma coisa boa, sabe? Quando você faz algo para alguém, cara, não tem coisa mais maravilhosa. Porque às vezes você pensa que o maior presente é um carro do ano, é uma joia. Não. Na maioria das vezes, um abraço é muito mais importante, dependendo da circunstância que a pessoa está passando, do que um carro, do que um passeio na Disney, sabe? A pessoa vai te dar um abraço e te diz, o Senhor te ama. Aquilo edifica a tua vida, salva a tua vida. Glória a Deus. Porque não é espetáculo. A gente vê que os fogos de barulhentos nos dão arrepios. Agora, aqueles que não fazem barulho, que é só iluminação, todo mundo gosta de ver. Não afeta animal nenhum, não dá susto, aí você fica, ai que coisa linda. Agora os de barulhentos não. Então seja você o quê? Uma bênção. Aleluia. Faça. O Senhor colocou no teu coração, não importa se tua voz é feia, se tua voz é bonita, sabe? O importante é que aquele que te criou, aquele que pode te dar o melhor, que é a vida eterna, se agrada daquilo que você está fazendo, porque é de coração puro. Que a gente está vendo aí, ó. Hoje você vê as pessoas falando, Jesus está voltando. Aí eu pergunto, por quê? Porque está tendo guerra lá, porque está tendo Israel, porque está tendo não sei o quê. Eu falei, é assim? Legal. A palavra não diz isso. A palavra não diz que ou eles sabem quando vai ter o fim do mundo, ou a pastora, ou quem quer que seja. Não, ele só diz que vai vir, que nem o Filho do Homem sabe, só o Pai. Então a gente não tem que ficar se atentando para aquelas coisas que a gente não tem noção, porque alguém acha que é assim, porque quantos e quantos já vieram por aí pregando o Evangelho, dizendo que o fim do mundo ia ser 1800 e tal, 1700 e tal, e a gente está aqui, pregando o Evangelho, a gente está aqui vendo as pessoas indo para o inferno, e a gente batendo palmas. Quantos abandonaram a presença do Senhor e foram para o mundo? Olha que coisa triste. A gente que estava no mundo perdido, veio para a presença do Senhor, a gente fica feliz de poder, sabe que a coisa mais maravilhosa é você poder confiar em alguém. É quando você convive numa igreja, onde não tem muita gente, onde você pode olhar no olho um do outro, aí você tem a certeza que você pode confiar naquela pessoa. Se aquela pessoa for orar por você, ela vai orar com dignidade, com vontade, com certeza. Ela não simplesmente vai falar, estou orando, hein? Aí vai lá, orei, o que era mesmo, hein? Sabe? Então é isso, é compromisso com Deus. E como é que começa o compromisso com Deus? É quando você ama o teu próximo, o teu semelhante. É quando você perdoa.
Porque a maior dificuldade do cristão é perdoar. Verdade. E o perdão é o melhor habeas corpus que tem, porque ele te liberta de qualquer prisão. Não tem cadeia maior do que o não perdoar. É você ficar com aquela coisa dentro do teu coração, e você fica, meu Deus. E a gente tem um Deus tão maravilhoso, Deus. que eu estava lendo Gênesis 3, no versículo 8, que diz que, no versículo 7, diz que estava Adão e Eva, depois da vacilação, escondido lá no jardim. Aí Deus pergunta: onde estás? Aí ele, me escondi porque descobri que eu estava nu. Aí, como é que tu sabe que tu está nu? Comeu do fruto que eu te ordenei que não comesse. Mas a gente tem muito isso, a gente quando comete um pecado, a gente fica com medo, né? Quando a gente era criança, então, fez uma coisa errada, quando teu pai chegar, você vai ver, aí você se esconde, você não tem coragem de chegar e falar: pô pai, eu vacilei na parada mesmo, tal. Foi mal, eu me arrependo disso. Aí o pai vai querer, mas ele vai ficar assim, feliz, porque você foi sincero, que você reconheceu que você está errado. Porque hoje, quando você vê essa quantidade de pessoas lutando para que as igrejas estejam cheias de membros, de pessoas, para mostrar, olhar para outra assim, uns gatos, uns poucos gatos pingados. Aí você fala: a palavra diz que o céu se alegra com uma alma que se arrepende. Olha, aí aqui a gente tem um monte de alma arrependida, que alegria. E de repente, onde está muito cheio, não tem ninguém se arrependendo, porque está um querendo ser melhor do que o outro. A gente vê tanta coisa nas igrejas que você fica apavorado. Você entra e você fala: será que é uma igreja mesmo? Ou é uma boate? Ou é uma festa secular? Até a própria linguagem é diferente. O tratamento com Deus é diferente. Deus deixou de ser o Senhor para ser você, para ser um cara. A tempestade é você, o fogo forte é você, essa casa é sua, pode entrar, ela é para você. Quer dizer, ficou uma coisa banal. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A gente está vendo esse gelo todo, porque se afastou do sol, se afastou de Deus. E o que a gente está fazendo para mudar? Eu estou sendo melhor? O que é ser melhor? É ser melhor do que o outro? Não, é ser melhor para o outro. Aleluia. Que a gente confunde muito, ser melhor do que o outro. É eu passar e, estou de terno. Domingo passado eu saí daqui de terno bonitinho. Quando cheguei ali, meu Deus, cheguei na farmácia igual o pinguim do Batman. Todo molhado. Eu falei: Jesus. Mas aí a minha esposa, infelizmente ela não pôde vir, que ela está se sentindo mal. Aí eu falei assim: poxa, até de repente eu vou, aí vai vir essa chuva, pego essa chuva de novo. Aí ela falou assim: aí eu falei: eu vou de terno. Aí eu falei: acho que eu vou levar um saco. Aí eu boto o saco. Aí tu vai vir um saco. Eu falei: é melhor você sair de saco da igreja do que ir de pano de saco para a igreja. Aí eu falei assim: não, seja o que Deus quiser. Se eu tiver que tomar um banho de chuva de novo, eu vou tomar, porque a chuva, ela vem, ela pode ser serôdia ou não, mas ela vem para regar a terra. Olha que coisa maravilhosa. Mas sabe, irmãos, então a gente vê uma coisa de: eu não sou pregador. Todos nós somos pregadores. E pregador não é só aquele que entra aqui, que leu a palavra, que vai falar, que não sei o que, não. É aquele que faz a vontade do Senhor. Porque a gente vê disputa na internet, até tem um irmãozinho que eu gosto dele, mas eu fico triste, porque ele fica: eu quero ver se fulano pregou certo. Aí eu fico olhando, eu falei: meu Deus, de onde que essas pessoas tiraram que eles é que sabem que tipo de pregação que Deus se agrada? Deus deu autoridade para alguém falar em seu nome? Não. A começar, quando você acha que a pregação é sua, acabou.
Porque se o Espírito Santo não estiver dando a mensagem no ouvido e no coração das pessoas, daquilo que ele quer dizer, não tem Deus nisso. Porque tem muito esse negócio de, eu vou estudar aqui, que eu vou preparar, que eu vou fazer aquilo outro. Irmão, não é assim. Porque você vê tanta coisa, tantos que foram salvos na palavra, que não fizeram aquilo que está escrito em determinados lugares. Será que aquele rapaz que estava lá na cruz do lado de Jesus lá, que foi salvo, por que ele foi salvo? Porque Jesus o salvou. Aleluia. Não é mérito de ninguém. O que aquele o leproso, se não me engano, diz: Senhor, se tu quiseres, tu me curas. Aí ele: eu quero, seja curado. Amém. Então é Jesus que faz, não é você, não é ninguém, não é a oração de ninguém. Tem esse negócio de a oração de muitos move, a vontade não move, não. Mas o Senhor se agrada quando você está fazendo a vontade dele. Aí ele faz a vontade dele quando ele quiser, e pode ter certeza que ele vai fazer de acordo com aquilo que ele quiser. Aí quando você entra naquele alinhamento com o Senhor, aí você entende: rapaz, olha que eu pensava em fazer uma coisa, achava que aquilo ali era de Deus, e era, só que não era o que Deus queria que você fizesse, era para outro fazer. Às vezes alguém está pregando alguma coisa, aí você fala: caramba, fulano pregou heresias, que não sei o que. Aí eu falo: meu irmão, Deus que permitiu, porque não tem ação dentro da palavra que o diabo faça. O diabo só vai agir se você der brecha para ele, se você abrir a porta para ele entrar. Caso contrário, é o Senhor que está te testando. Por quê? Porque quando você está estudando, você entrou na escola, aí tem o professor. Você tem um professor de matemática. Não vai vir no final do bimestre o professor de português dar prova de matemática. Só quem dá prova de matemática é o professor de matemática, que você estudou com ele. A mesma coisa é Deus. Você vai passar por um monte de tribulações que Deus vai permitir, coisas boas e coisas ruins, mas a gente só agrada-se das coisas boas. A gente gosta muito de falar de Jó: Deus me deu, Deus levou, mas quando Deus leva, a gente sabe o peso que é. Mas aí é que está o perseverar até o fim, é suportar a dor, é chorar, mas saber que o Senhor garantiu algo de melhor. Amém. É nisso que nós temos que crer, porque pode ter certeza, a vontade do Senhor vai prevalecer, porque não tem jeito de o inimigo vencer você se você perseverar. Aleluia. Porque a gente vê no livro de Jó, em momento algum Jó atribui ao inimigo os problemas que ele passou. A todo momento ele diz: Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que precisamos. Porque quando a gente vê essa disputa de igrejas, aí a gente lembra lá de 2 Samuel 24, 1 Crônicas 22, que Davi manda Joabe contar o povo, para ele saber quem é o povo. Aí Deus vai dar uma punição. Ele ainda é alertado: não faça isso. Para quê? Deus já está fazendo o povo crescer. É Deus que dá o crescimento. Não adianta você forjar e você aceitar qualquer coisa. Hoje a gente está vendo qualquer coisa dentro da igreja. As pessoas sem compromisso com a palavra, sem compromisso com os irmãos, sem respeito. Por quê? Porque hoje tudo está permitido. Porque o que está aqui, e é só o início das dores. Então nós precisamos o quê? Estar focados nisso, porque você pode ter certeza, você vai estar em qualquer lugar que seja, as pessoas vão estar sempre de olho em você. Qualquer deslize seu, aí vão falar assim: e lá, mas a Andréia não é crente? O que ela está fazendo ali? Jesus. Mas aí a tua postura vai dizer o que você está fazendo ali, sabe?
é a tua conduta que vai dizer, porque o testemunho da tua vida não é aquilo que você fala, mas sim aquilo que você fala, aquilo que você faz, aquilo que você vive, aquilo pelo qual você resiste, porque o mais importante de tudo é a gente se desviar do mal, a gente evitar, e aí, quanto que é difícil, porque a todo momento, como diz aquela música do Tales, todo dia o pecado vem e me chama, e o incrível de tudo é que ele chama pelo nome, ele sabe qual é o teu nome, ele não tem, ei coisinha, não, é o rapaz, o João, o José, é você mesmo, você aí barbudo, carequinha, tem um negócio bom para tu, cara, você é especial para isso. Aí se você pegar a propaganda, você fala, meu amigo, mas isso está muito barato pelo valor que tem. Pô, se essa joia é preciosa, por que ela está custando R$ 1,99? Porque tem coisa errada, porque não é joia. Assim é no dia a dia, porque viram muitos que parecem ser teus amigos, parece ser uma pessoa que realmente vai te dar um apoio, aí daqui a pouco está te dando um prejuízo, está te dando uma dor de cabeça. Então a gente precisa estar sempre orando, vigiando as nossas atitudes principalmente, e não julgando, né, que não nos é permitido, nós que somos servos do Senhor, não nos é permitido julgar ninguém, e a gente tem sempre que refrear-nos nesse momento, porque às vezes a gente gosta de olhar para o fulano, será? Aí quando eu boto será, meu Deus, eu já estou tirando a possibilidade do Espírito Santo agir na vida dele. Aí na maioria das vezes a culpa é minha de fulano não ter permanecido, porque eu não soube dar o quê? O suporte necessário para ele, que é a palavra do Senhor, que é o amor, que é o contato, é a convivência, é eu passar pelo meu irmão e fazê-lo entender que ele é importante para mim. E quando eu estou na rua convivendo com as pessoas, esse diferencial é o mais importante, é o não tratar das pessoas. Não importa se ele é um abandonado de rua, ou se ele é um cara que vive no bar, você passou por ele, você não precisa estar no bar, né? Você não vai sentar na mesa dos caras tomando, para poder falar do Evangelho. Sem, entendeu? Agora, na oportunidade que você tiver, fala com ele, conversa com ele, fala, pô cara, vou dizer para tu, tem coisas melhores, existem coisas melhores do que isso aí, você é capaz de se libertar disso. Por quê? É só você crer em Jesus. Aí o cara vai ficar assim, pô, mas será, pô, comigo foi, por que não vai ser contigo? Se aconteceu na minha vida e de muitas outras pessoas, você acha que não vai acontecer na tua? Por quê? Você acha que você é pior do que eu? Não, cara, todo mundo é igual. Jesus, quando olha para nós, ele vê todo mundo igual, ele não vê um a mais, um a menos, tanto que o salário no final da colheita é o mesmo para quem começou na primeira hora, como para quem começou na penúltima hora, porque o importante não é o tempo que você permanece na obra, mas sim você está na obra, porque como eu falei daquele jovem lá da cruz, quanto tempo ele ficou na presença do Senhor? Algumas horas, e da pior maneira possível, que foi crucificado. Quer dizer, e na crucificação parece que a pessoa vai perdendo o fôlego, né, dificuldade de falar, e ele ainda teve a oportunidade de falar, cara, a gente está aqui porque a gente fez coisa errada. Ele não. Jesus, lembra de mim no teu reino. Aí Jesus fala, pô, fechamento. E Jesus não fala nada para o outro, porque não precisa falar, porque a palavra diz que todo aquele que nele crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Por isso que nós precisamos estar sempre focados nisso, porque o Evangelho precisa ser pregado em todo o planeta. Mas não é achar assim, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Não. As pessoas precisam ver Jesus. Porque 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 17, diz que Cristo não nos enviou para batizar, mas sim
para evangelizar, para que a palavra do Senhor não seja vã. Então a gente precisa crer nisso, que todo mundo aqui é um servo em potencial, ninguém é melhor do que ninguém, mas todos são fundamentais nessa obra do Senhor. Creia nisso, porque não sabemos quando será o fim dos tempos, mas nós sabemos até quando nós temos que perseverar. É até quando o Senhor voltar. De uma maneira ou de outra, estaremos na presença dele. Creia nisso, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Com palmas, louvemos ao Senhor. Agradeço.